Doutora Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Éder. Boa noite. Foi um treinamento que, em conjunto com o Éder, nós desenhamos, o tema para vocês. Por quê? Porque a gente sempre está trazendo aqui, é, os treinamentos voltados para cada tipo de produto, né? Para os produtos, né? Ó, eu acabei de consumir meu Glow, inclusive. E aí, pensando com o Éder, a gente trouxe alguns conceitos, que vão ajudar vocês tecnicamente aí no mercado, né? E nos questionamentos do público de modo geral. Falando um pouquinho, né? Nós, na semana retrasada, nós trouxemos o conceito de suplementos, falamos sobre a definição e a diferença do que é suplemento para a Anvisa e do que é suplemento no dicionário, né? As formas, que a gente trabalha com suplementos, os formatos, e aí a gente definiu que no dicionário a gente entende que é aquilo que serve para suprir uma falta, complemento ou acréscimo que se adiciona a algo para completá-lo ou aperfeiçoá-lo. E já para a Anvisa, o suplemento ele é definido como um produto destinado a complementar a alimentação de pessoas saudáveis, ou seja, sem finalidade terapêutica ou medicinal. Então, no mercado, muito se acha, né, conceitos, de que suplemento é para tratar alguma doença, prevenir. E aqui a Anvisa ela deixa claro para a gente que os suplementos eles podem ser consumidos sem receita, porque subtende que as pessoas estão saudáveis. Então a gente vai nutrir um corpo que está saudável. Por quê? Porque um corpo que já está com um organismo com algum processo inflamatório, algum processo congênito, alguma doença, né, oncológica, etc., realmente a gente precisa ter um tratamento medicamentoso. Então, aqui a gente está falando de suplementar pessoas saudáveis. E a gente não pode dizer que são formas terapêuticas ou medicinais. É diferente de falar que são formas nutracêuticas. Entende a diferença? Então, o suplemento ele vem para auxiliar, para nutrir, porém, tratar as pessoas, tratar não, prevenir doenças com pessoas saudáveis, tá, pessoal? Falamos sobre a classificação, qual a legislação mãe que regulariza suplemento no Brasil, que é a Instrução Normativa número 28 da Anvisa. Falamos que os suplementos eles têm que atender uma composição regular, de acordo com os ativos, ingredientes e os limites autorizados pela Anvisa, que é o nosso órgão regulamentador. Tem que atender todos os requisitos de segurança e qualidade, food safety, que significa que a fábrica precisa ter todo um controle de boas práticas de fabricação, controle de qualidade, documentação, procedimentos operacionais, boas normas de higiene e operação, e que os produtos também precisam estar regularizados. Então, tanto a fábrica da Calory precisa atender os requisitos que a Anvisa aqui necessita e pede, e a gente envia essa documentação comprobatória, quanto também o próprio suplemento deve atender os requisitos legais, da Anvisa. E aí, hoje, a gente entra, num tema sobre as classificações e os tipos de suplementos que a gente encontra no mercado. A Calory não trabalha apenas com um tipo de suplemento. Geralmente, os suplementos da Calory, eles navegam entre alguns tipos, eles são somáticos. Então, no mercado a gente encontra suplementos e são autorizados desta forma, a classificação pela Anvisa, hipercalóricos. Então, a gente encontra alguns suplementos muito à base de carboidratos, né? Então, esses a gente denomina de hipercalóricos. A Calory não tem nenhum suplemento hipercalórico, tá, pessoal? Esses suplementos ajudam a engordar, né, e ganhar peso, tá? Então, são para pessoas que estão com massa magra muito baixa ou que precisam ganhar peso por desnutrição. Não é o caso dos suplementos da Calory, a gente não tem nenhum hipercalórico. Nós temos também suplementos antioxidantes. Aí, aqui sim, aqui a gente tem vários suplementos da Calory antioxidante. Por exemplo, o Rejuve, o Life Span contém muitos antioxidantes. O próprio Alpha Hope também tem alguns antioxidantes. O Glow, que eu acabei de falar, que eu acabei de consumir. Então,
Mas o Glow, ele é apenas antioxidante, Amanda? Não, tá? Ele tem outros ativos também. Suplementos termogênicos. Ah, e para que serve o suplemento antioxidante? Auxiliam no retardo do envelhecimento. E aí vem toda aquela historinha que eu sempre conto para vocês. Combate os radicais livres, né? Evitam a deformação celular. Então, os antioxidantes, eles têm um papel fundamental no nosso organismo a nível mitocondrial, porque é ele que vai fazer com que aconteça um rejuvenescimento celular, né? Evitar uma degeneração celular, uma deformação celular, uma mutação também. Então, o suplemento antioxidante ele é muito importante para prevenir o envelhecimento celular. E quando a gente fala de envelhecimento celular, pessoal, é geral. Por exemplo, quando eu consumo o Glow, ele tem vários ativos antioxidantes aqui, né? Ele tem vitamina C, ele tem vários antioxidantes. Então, o que que acontece? A vitamina C, que é o ácido ascórbico, ele tem a clorela, que também tem um papel aqui também importante nesse sentido. Então, o antioxidante, ele é muito usado nos produtos da Calorie, porque a gente, primeiro que assim, os cientistas, né, que desenvolveram todos os produtos, né, é uma equipe técnica muito bem formada, tá, gente? Assim, de médicos. Então, a gente tem alguns chineses, a gente tem alguns coreanos, e eles, é, é, no Ocidente, eles têm muito essa preocupação do envelhecimento, né? A gente até brinca, né, com o senhor Bogo, tem pessoas aqui que eu não sei se estão na live que conseguiram, que o conheceram, é um cara, assim, um médico super renomado lá nos Estados Unidos, mas ele é coreano, e você não dá a idade que ele tem, né? Então, hoje está muito na moda, né? Os produtos coreanos aqui no mundo, né? No Brasil, no mundo em geral, por conta das tecnologias à base de antioxidantes que eles usam. E não foi diferente aqui nos suplementos. Obviamente que tratar de dentro para fora é muito melhor, porque você vai estar tratando a célula, né? Então, não é somente o tecido epitelial, né? São todas as células do nosso organismo. Nós temos também a classificação de suplementos termogênicos, que são aqueles que aceleram o metabolismo, né? Então, por exemplo, a L-carnitina presente aqui no Soutril, a L-carnitina, ela é considerada um termogênico. Nós temos também as antocianinas provenientes do extrato de laranja moro, que é o Morosil, né? Que é a marca Morosil, que a gente usa aqui no Soutril. Também é um poderoso antioxidante. Então, assim, é, o cromo também tem um poder antioxidante. Então, gente, os produtos da Calorie são muito pensados e somáticos, né? Então, o Soutil, ele não tem apenas só termogênico, né? O Glow, ele não tem apenas só antioxidante. Então, existe esse casamento aí perfeito, é, de um suplemento, de um tipo de suplemento com o outro, tá? Pediu para salvar aqui, que é isso? O notebook hoje tá doido. Aí, vou voltar. Suplementos hormonais, então, são aqueles que regulam o sistema hormonal, tá? Suplementos polivitamínicos e minerais, aqui encontra-se, né? Aí, muitos deles possuem esse tipo de suplemento. Então, o Vital Blue, ele é riquíssimo em vitaminas minerais, né? A gente tem, por exemplo, o Life Span, que ele é adicionado de vitamina B3, que é a nicotinamida. Então, ele tem também polivitamínico aqui. Então, aqui entra toda aquela casa, né, da vitamina A, do complexo B, que é o B2, B6, B9, B12, que está lá no Vital Blue. Entra o cálcio, entra a vitamina D, os minerais, né, que é o caso do cálcio. Então, aqui existe essa classificação dentro da Anvisa também de polivitamínicos e minerais, tá? E grande parte dos produtos da Calorie contém vitaminas e minerais, tá? O alfa-rop, por exemplo, ele libera o magnésio, que é o mineral. Então, é isso. Suplementos probióticos, que é o caso do Aqua. O Aqua, ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem enzimas e ele tem um complexo riquíssimo de probióticos, né? Que são os bacilos vivos que vão auxiliar em diversos problemas relacionados ao intestino. Suplementos proteicos, aqui entra muito o Terravi. A gente encontra o extrato de levedura
lá no Vital Blue também, que é um rico que produz, né, alguns tipos de proteína, e a gente encontra a proteína de ervilha concentrada lá no TerraVi, que ajuda no ganho de massa muscular, tá bom? Como identificar se o produto é um suplemento? Bem, pessoal, a gente encontra no mercado, né, muita coisa clandestina, muita coisa fora do padrão, muito fora da regulamentação também, né? A gente vê muito produto irregular. Se você pegar, por exemplo, um produto que não tem código de barras do VID, ou que o código de barras não é verídico, né? Porque eles fazem isso, eles compram código de barras aí sem ter a veridicidade protocolada dentro dos órgãos, né, regulamentadores, que é o GS1 no Brasil aqui que regula o código. E o código ele está ligado também. Hoje existe toda essa inteligência artificial, né? A rastreabilidade do produto. E aí inclui se o produto você consegue perceber pelo código se o produto ele foi registrado no GS1, se lá dentro do GS1 no cadastro você tem todos os dados dos produtos, isso aí foi tudo feito antes, como o Éder falou, né? Foi um trabalho que eu fiz de cadastrar todos os códigos de barras, e nessa época, na hora da gente iniciar o processo da codificação, a gente precisa ter todos os dados já do produto. A formulação, os ingredientes, a tabela nutricional, porque tudo isso, esses dados a gente precisa imputar dentro do sistema, tá? E a gente encontra muito produto irregular. Então, eu estou dando algumas dicas, né? Produto sem código de barras geralmente é irregular, ou com código duvidoso, que existe também, coloca só de fachada. Sem as frases que eu sempre digo aqui para vocês, né? Que falei semana retrasada sobre a frase de advertência, sobre gestante, nutrizes, pessoas saudáveis acima de 19 anos, aquelas frases que vêm no rótulo, né? Que deixa eu ler aqui para você exatamente. Por exemplo, os alérgicos, né? Quando não se declara alérgicos no rótulo, tem alguma coisa errada. Pode ser que ele não contenha alérgico, aí você não precisa declarar, tá? Mas se contém algum alérgico e não é declarado, esse produto com certeza ele não é regular. Por quê? Porque não passa no crivo da Anvisa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se no painel frontal tá lá escrito, né? Suplemento alimentar, né? Por quê? Porque isso é obrigatório para suplemento, essa informação. E essa informação tem que estar em negrito e caixa alta, ok? O que que é recomendado de acordo com as normas? Primeiro, se for para uma pessoa saudável, é suplemento. Entenderam? Agora, não basta apenas isso, né? Tem uma lista que vai definir pelo Power BI quais são os ingredientes ativos que eu posso usar. Então, vamos lá. Todos os produtos apresentados em forma farmacêutica e destinada a suplementar a alimentação de pessoas saudáveis com nutrientes. Então, quando eu coloco, por exemplo, o concentrado de mamão, é um nutriente. Substâncias bioativas, por exemplo, eu uso enzimas, eu uso o magnésio, eu trabalho com uma tecnologia que libera o magnésio, então, uma substância bioativa. Enzimas, né? A gente trabalha muito com enzimas na Calory, grande parte dos produtos contém enzimas que são responsáveis, né, para levar energia para dentro da célula, para levar os componentes, por exemplo, do alfa-ROP para dentro da célula, né, para metabolizar carboidrato, proteína. Então, as enzimas são super importantes nesse processo de metabolização. Ou probióticos deverão ser enquadrados como suplementos e atender regras específicas de composição e de rotulagem. O que é isso, Amanda? Parece confuso, mas não é. Aqui, o que a Anvisa está dizendo para a gente? Se a pessoa for saudável, é um suplemento. A partir do momento que você vai ao médico, aí você pega aqui, por exemplo, a nicotinamida. A gente usa 35 miligramas de nicotinamida no Lifespan, tá? Onde eu vejo isso? Lá na tabela nutricional, como eu expliquei na semana retrasada. Isso aqui representa 233% do VD, que é o valor diário recomendado pela Anvisa. Eu sempre digo aqui assim, que a área comercial, ela não pode saber menos do que o cliente. Então, quando o cliente perguntar o que significa isso aqui, vocês têm que saber explicar. Então, 233, ou seja,
muito mais que 100%, né? É 133% a mais do ideal recomendado pela Anvisa na dosagem diária. Mas aonde que eu sei que eu coloquei a quantidade certa? Existe o VD e existe o limite máximo. Então, tem uma diferença. O VD é aquilo que o nosso organismo precisa diariamente, mas a Anvisa também entende que você pode usar uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de cada ativo. Então, na nicotinamida, a gente está usando uma dosagem muito maior, né, do que o VD, mas dentro do limite máximo, certo? Então, a vitamina, a nicotinamida, ela entra aqui como substância bioativa. Então, aí eu vou lá dentro do Power BI da Anvisa e vou verificar a nicotinamida, quais são as formas que eu posso usar de nicotinamida, quais são os fabricantes que eu posso usar, qual o limite mínimo e máximo. Então, assim, gente, para a gente fazer um rótulo de um produto, a gente pesquisa aí no mínimo 200 legislações, só para vocês entenderem, tá? Então, é bem complexo, né? Trabalhar com suplemento não é para qualquer um. Tem que ter realmente conhecimento da legislação do regulatório. Essa lista, ela vai definir, né? A gente chama de lista positiva. Essa lista positiva é que vai me nortear daquilo que eu posso ou não usar como suplemento. E contempla dos 383 ingredientes que são fontes de nutrientes, substâncias bioativas e enzimas, 249 aditivos alimentares que eu posso usar. Esses aditivos, eles são classificados como, se você ler lá, acidulante, ácido cítrico. Então, o acidulante é um tipo de aditivo. Se eu leio lá, corante natural de baunilha, então é porque é um corante natural de urucum ou de cúrcuma, por exemplo. Então, significa que ele é um aditivo. Então, dentro dos aditivos, a gente tem aroma, acidulantes, emulsificantes, tá? Tudo isso, corantes, são aditivos. Então, a gente tem mais de 249 tipos de aditivos que eu posso usar como suplemento. Eu tenho 70 tipos de coadjuvantes de tecnologia autorizados também. Além disso, a diretoria colegiada da Anvisa estabelece que essas listas são atualizadas de forma periódica. Pra vocês terem uma noção, essa semana nós tivemos 8 atualizações de legislação a nível de alimentos no Brasil. 8 atualizações. Então, isso aqui a gente, da área técnica, a gente tem que acompanhar diariamente, porque se mudar alguma coisa, eu preciso atualizar meu rótulo. Inclusive, está vindo, Éder e pessoal, muitas mudanças nos nossos rótulos em função das legislações. Geralmente, a diretoria colegiada dá um prazo de adequação, tá? Então, conforme a gente for atualizando, eu vou trazendo as notícias para vocês aqui dos rótulos, ok? E aí, né, a gente também tem que demonstrar a segurança desses ativos que a gente está usando, tá? Segurança alimentar, segurança tecnológica, tem que comprovar que realmente é de fonte confiável o meu fornecedor. Esse fornecedor ele tem que ser homologado, então aquela ele precisa fazer a homologação do fornecedor com a ficha técnica, com a análise externa, para verificar se realmente a dosagem indicada na ficha técnica de cada aditivo, de cada ingrediente, coincide com o que a gente está acostumado a usar, né? Então, é todo um trâmite para poder liberar um suplemento. A gente tem que atender, como eu falei, os limites mínimos e máximos também de cada componente, tá? Então, não é porque as pessoas têm muito essa dúvida. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, quer ver? Aqua, a vitamina 83% da VD, que é o recomendado diariamente. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim: nossa, mas a nicotinamida está 233, está normal, eu posso consumir, não é muito? Porque se o limite é 100 aqui para o VD, né? 100 quer dizer 100% da dosagem diária. O que vocês vão responder? Não, pessoal, está atendendo essa legislação aqui, ó. Existe uma legislação de limite mínimo e máximo. Existe aquele recomendado, mas as indústrias podem trabalhar dentro dessa variação de mínimo e máximo. Então, esses limites eles foram adotados para as quantidades de nutrientes também, substâncias bioativas, enzimas e, enfim, vitaminas, minerais, sem comprometer o nosso consumidor, né? Sem colocar em risco a saúde do nosso consumidor, tá?
Então, é de acordo com aquilo que o nosso organismo absorve, de acordo com aquilo que a literatura traz a nível de estudo científico. Então, a Anvisa trabalha nesse sentido. Alegação de benefícios. Os benefícios à saúde que podem ser vinculados à rotulagem desses produtos foram definidos na lista positiva, como eu falei lá atrás, sujeita à atualização periódica. Foram autorizados 189 alegações. Então, por exemplo, quando eu coloco aquela frase lá no ACO assim, ó, isso aqui é uma alegação, só para vocês entenderem o que é alegação. Mistura de probióticos que contém 30 bilhões de culturas vivas por sachê. Isso aqui é uma alegação, é uma frase que não está dentro da legislação de suplemento, mas que tem uma legislação à parte, que eu posso dizer que contém 30 bilhões de culturas vivas. É uma frase fora daquelas frases padrões que a gente encontra, tá? Então, existem algumas alegações que são permitidas, tá bom? Finalizando, eu coloquei aqui um resumo para vocês de algumas legislações. Há algumas, como eu falei, pessoal, assim, tem muitas legislações. Essas aqui são as principais, as 6 principais. Então, a RDC 239, ela estabelece os limites de aditivos e coadjuvantes de tecnologia, autorizado para uso de suplemento. Então, é nessa aqui que eu vou olhar se o que eu estou usando de aditivo está dentro da normativa. A 240 de 2018. Aqui vem a questão da. Aí aqui eu vou abrir uma discussão com vocês. Muita gente pergunta assim: qual que é o número do registro na Anvisa? Por quê? Até 2018, Éder, até 2018, os suplementos eram registrados igual medicamento, certo? Mesmo para um golê, vamos falar assim, de medicamento dentro da Anvisa. De 2018 para cá, então, é uma coisa recente. Os suplementos, eles são pagamentos de registro. Mas isso não quer dizer que o produto não é regulamentado na Anvisa. A partir de 2018, ele deixa de ter registro e ele passa a ser notificado. É uma notificação. No caso da Calory, além da notificação, Éder, aqui no Brasil, eu tive que fazer também o comunicado de importação do produto. A notificação de importação. Então, nossos produtos, eles são notificados internamente na Anvisa e também ele tem um comunicado de importação, que é o comunicado que a gente usa, que o pessoal avalia lá na alfândega, né, quando o produto chega no porto, certo? Para descarregar aqui. Então, existe essa mentalidade de registro, tá, gente? Só que os novos rótulos nossos agora vão começar, acho que a partir do ano que vem, não sei, final do ano, vai vir o número do processo, que eu sei. Vai vir o número do processo, porque existe uma normativa nova agora que a gente precisa informar esse número do processo através do estudo de estabilidade que nós vamos ter que fazer de todos os produtos, nós estamos fazendo, aliás, e aí vai vir assim, ó, lá no Globo vai ter lá, C, número de processo C e tal. Então, agora mudou a legislação, por isso que eu estou falando, né? Todos os dias eu preciso estar dentro do Diário Oficial da União, pessoal, aonde eu vejo no Diário Oficial da União as publicações do que aí o nosso presidente assina, né? A diretoria colegiada assina, e dentro do site da Anvisa. Dentro do site também existe uma biblioteca de alimentos, e lá dentro tem a parte de suplementos. Gente, assim, sem brincadeira. Um dia eu fui contar, Éder, mas, cara, deve ter umas 6.000 legislações, tá? Que a gente precisa saber para poder trazer aqui para um rótulo. É muita coisa, não é pouca coisa. A RDC 241. Essa RDC, é muito técnico isso, gente, mas é importante vocês terem uma noção do que é. E assim, como os produtos da Calory, Eder, são muito peculiares e são somáticos, né? A gente tem ali um termogênico, a gente tem probiótico, a gente tem enzima. Então, são inúmeras legislações, porque são produtos muito complexos.
Se o senhor entrar dentro de uma loja de produto natural e ver lá na gôndola, Panax, Ginseng, ginkgo biloba, é tudo irregular. Então, você não sabe a procedência, você não sabe que indústria que fez, aquele número de indústria que está lá com o endereço é tudo factício, você bater nesse endereço, o senhor não vai encontrar, porque aqui no Brasil não é permitido. E tem de Importante isso, hein, rodo, pessoal? tem a rodo. Produto irregular no Brasil tem a rodo. Tríbulos terrestre. Todo mundo que malha vai lá na loja de produto natural e compra tríbulos. Tríbulos está proibido no Brasil desde 2018. Lá fora, muita coisa é permitida que aqui não é. E a nossa legislação da Anvisa é uma das mais fechadas que tem a nível mundo para suplemento, tá? Então, é um desafio para a gente. Não é todo mundo que consegue registrar e notificar produto aqui no Brasil, porque é bem rigoroso. E aí, por ser muito rigoroso, Éder, isso chama clandestinidade. Porque, como é muito burocrático, os pequenos acabam não conseguindo produzir dentro do padrão e começa a surgir os clandestinos. E a gente não tem fiscalização suficiente para isso. Mas eu acredito assim, a Calory não compete com esses produtos, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui com o suprassumo dos suplementos a nível mundo, né? Não tem comparação. Beleza? E aí, resumindo, a última, né, que é a mais importante, ela tá por último, mas é a mais importante, que são os limites, né, que estabelecem a rotulagem de suplementos, que é a IN 28, tá? É a que eu mais uso, inclusive. Lá tem os limites mínimos e máximos, o que que eu posso, por exemplo, qual o tipo de nicotinamida que eu posso usar, entendeu? A forma. Eu posso usar cromo, mas eu posso usar que tipo de cromo? Né? Nós escolhemos aqui o picolinato de cromo, né? Que é o mesmo que os Estados Unidos usa. Qual que é a fonte de cálcio? Ah, é carbonato de cálcio, né? Qual o tipo de cálcio? Eu vou procurar lá na lista positiva da IN 28, certo? A gente comentou aqui sobre os selos que a Calory tem na rotulagem, os selos de certificação, né? O Halal, que é, que é um selo que está no Aqua. O que significa o Halal? O Halal é como é que eu vou falar? A indústria certificada, né? É a certificação, melhor dizendo, para probióticos lá nos Estados Unidos. Então, é ela que certifica a qualidade dos probióticos usados no Aqua, por exemplo. Então, tá bem aqui, ó, o selinho. Tá vendo os selos? Aí cada produto tem um lugar, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum. Aqui, o Glow tá aqui, ó, no painel lateral. Tá vendo? As certificações. Então, então a Lau entenderam? A Lau é a certificação de probióticos, é o que certifica a qualidade dos probióticos. Sem glúten, existe a certificação também lá na Calory dos produtos que não contêm glúten, então eu preciso garantir. Então, vem uma certificadora para certificar. Vegano, da mesma forma, tem que ter uma certificação. E assim por diante. De BPF, que é de boas práticas de fabricação, que vai garantir que o funcionário está usando touca, que tem limpeza dos equipamentos, que tem higienização da fábrica, que tem os procedimentos, que os funcionários são treinados, que existe PPHO, que são os procedimentos de higiene e sanitização, que tem controle de pragas. Gente, aí dentro de BPF tem inúmeras legislações. A Calory também tem certificação de GMP, que é a sigla em inglês, né? Que significa BPF aqui no Brasil. Boas práticas de fabricação. A certificação também de pureza, né? Nós temos também dos produtos, e a certificação que é dos Estados Unidos. Então, Olha, a pergunta de muitas pessoas não ver o selo da Anvisa nas caixas. Aí surge essa dúvida. Então, todos aprenderam hoje. Hoje tem a notificação, tá bom? O ano que vem, você vê, já vai mudar. Mas se alguém perguntar, cadê a aprovação da Anvisa? Não está aqui o selo, não estou vendo. É isso que a doutora falou, tá bom? Notificação. antigamente, Éder, o pessoal colocava até aquele símbolo da Anvisa. Várias indústrias foram autuadas. A Anvisa não permite usar o selo, aquele, sabe, não é selo, a logomarca da Anvisa. Não é permitido. Se Olha só, você
Se você vê algum suplemento com aquela logomarca da Anvisa, pode ter certeza que o produto é irregular. Olha bem, e as pessoas usam para aparecer que é regular. Não é permissível, não é permitido, não é permissível, eles não aceitam, tá? O que vinha antigamente, até 2018, era o número de registro do produto. Então, desde 2018 não tem mais, não existe isso. Existe o número da notificação, mas isso você vai ver dentro do site da Anvisa. Aí você vai digitar lá e vai aparecer qual que é o número do. Vocês não, porque vocês não vão ter acesso, né? Porque tem que ter senha para entrar.